Pode ir? Pode, peraí. Aí, já tá mexendo na câmera. Não, é porque tava um pouquinho estourado. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores! Hoje no Behind the Script eu vou trazer uma história que geral conhece. Mas vamos dar um olhar diferente, vamos dar um olhar sobre o ponto de vista do storytelling. O filme hoje é Sr. e Sra. Smith. Isso é como um check-up pra gente. Qual é o nível de felicidade de vocês? 8. Com que frequência fazem sexo? Tecnicamente falando, o zero aqui seria nada. Contem como se conheceram. Foi há 5 anos. 6. O gato do Brad Pitt e a gata da Angelina Jolie. Que casal, hein? Vamos lá. Vocês sabem que esse quadro aqui, o grande objetivo dele é que você entenda o storytelling do cinema e aplique no teu dia a dia, né? E qual que é a sacada desse filme? Primeira coisa, eu tenho trazido filmes aqui que trazem muito fortemente a jornada do herói, né? Vocês já viram aqui Joyce, já viram Gran Turismo, já viram Suits, já viram... Mas esse filme especificamente, a gente tem uma jornada não do herói, como a gente está acostumado a falar aqui. Então nesse momento, a gente vai ver uma outra possibilidade de você produzir conteúdo. Primeira coisa que tem ali, 2 protagonistas. Então, protagonistas que dividem a cena entre eles. Ali não fica, não tem-se claro, ou o interlocutor pode escolher quem é o protagonista. Então, quem se identifica mais, ou gosta mais, ou de alguma forma compreende melhor o Brad Pitt, o Sr. Smith, vai por ele. Eu amo minha mulher, mas é que tem certas vezes... E quem gosta mais da Sra. Smith, vai por ela. Tem um espaço enorme entre a gente. E ele continua aumentando. Eu conheço gente que coloca a Angelina Jolie como protagonista e o Brad Pitt como coadjuvante, e conheço também gente que inverte isso. Mas na verdade é uma estratégia que se usa. Então nesse momento você pode usar, no lugar de você ficar como guia, como nas jornadas dos heróis clássicas que a gente tem, você inverte. Você divide o protagonismo com o teu interlocutor, fazendo um baile com ele. Onde ele fala, você fala, onde você tem opinião, ele também tem, né? É diferente do jornal do guia, onde você é sempre o aconselhador, né? Vocês lembram que normalmente a gente tem o guia, né? E o protagonista que está resolvendo um problema. E aí a gente transfere ao usuário final, ao interlocutor, ao teu seguidor, o papel de protagonista. Aqui, você vai dividir com ele. Uma coisa muito importante nesse filme, primeira coisa, é a estética visual do filme. Então você vê que eles estão sempre muito bem arrumados, a identidade, a percepção visual, ela é muito forte, né? Isso é uma coisa que você tem que lidar. A tua imagem, a maneira com que você se veste, a maneira com que você se apresenta, ela é muito importante. Porque por muitas vezes, eles falam, eu fico falando com vocês assim, às vezes eu olho porque eu olho pra televisão, não tá passando o Sr. e Sra. Smith, mas mesmo assim eu olho porque eu lembro do quando eu assisti. O que acontece? Quando você tem essa percepção, quando você gera essa percepção nas pessoas, você já começa a gerar autoridade mesmo sem falar. Isso é muito importante também, porque nem sempre as pessoas vão ouvir teu conteúdo todo. Então, se visualmente, num cenário bacana, ou o jeito que você está se vestindo reflete a sua personalidade, reflete o quão bom você é, você já começa a criar um caminho de percepção mesmo sem falar. E isso é fundamental. Uma outra coisa importante é, você vê que você começa a criar histórias paralelas e histórias iguais. No caso do filme, eles têm vidas secretas um do outro, né? E eles se apaixonam num dado momento. O filme tem um gap ali de 5, 6 anos, e eles já estão casados, morando juntos e tudo mais. Mas o que é o importante ali você começar a entender? Eles têm vidas secretas e uma vida única. No caso do filme, tô falando pra você ter vida secreta não, pelo amor de Deus, hein? Não quero ser o responsável por um problema aí pessoal na tua vida. Esconde os bagulho mesmo e já era. Que isso, Pedrinho? Tá interagindo agora? Ai, que legal. Eu gosto quando você interage. O Pedrinho tá aqui interagindo. Então é o seguinte, você pode viver, primeira coisa, você pode ter assuntos diferentes, mas com o seu interlocutor, você tem sempre aquele assunto profundo. Eles têm vidas diferentes, mas eles vão ser sempre ligados pela união ali, pela paixão, pelo amor que tem um pelo outro. Tá? E em dado momento, né, eles recebem uma missão, que é encontrar uma pessoa, e eles são enviados para a mesma missão, certo? Eles descobrem que cada um estava nessa missão, e aí, por descobrirem, eles são, cada uma das agências em que eles atuam, colocam eles como alvo, um do outro. E aí começa uma jornada de conflito entre os dois, porque pode existir conflito entre você e teu seguidor também. Claro que não estou falando de conflito armado como é no Sr. e Sra. Smith, mas existe um conflito ali estabelecido. E depois eles se unem, então tem uma paixão ali que reúne eles novamente, né? E eles passam a lutar contra este novo inimigo. E aí até tem um pouquinho de jornada do herói, né? Porque eles não têm exatamente aquele guia espiritual, aquele grande guia que a gente vê, mas eles se unem por um propósito grande, por um propósito maior, né? Que é combater as duas agências que estavam atrás deles. O número do CPF dela. Não, você não vai matar ela, não.
O mais importante para você entender nessa história é que neste tipo de storytelling, você não precisa ser guia. Você pode muitas vezes compartilhar o protagonismo com o teu interlocutor, onde vocês são iguais, vocês são muito parecidos. Se você tem um produto onde a sua vida é parecida com quem compra, você não precisa ser guia dele o tempo todo. Você pode compartilhar com ele esse momento de protagonismo. Você faz um baile na tua comunicação, onde você escuta mais as pessoas participam mais do teu dia a dia, né? As pessoas opinam mais no teu conteúdo e você também opina sobre o dia a dia delas. Então fica aí a dica, senhor e senhora Smith, assistam Netflix, comenta aqui, compartilha com teu amigo que tá querendo, teu amigo ou tua amiga que tá querendo se posicionar melhor no digital, para que ele consiga entender como é que o storytelling do cinema pode ser aplicado no dia a dia do teu conteúdo, tá bom? Até a próxima, meu querido, e sejam muito bem-vindos sempre.